Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição 6, lição da classe dos jovens, onde estaremos tratando sobre a sabedoria, E muitos têm a sabedoria como uma mulher. O que seria a sabedoria dentro desse quesito? O que o proverbista trata quando ele trabalha a questão do capítulo 8, versículo de número 21 até o versículo 30. Como ele trabalha isso? Capítulo 8, versículo 22. Aliás, o capítulo 8 fala do que sabedoria, qual o nível da sabedoria que temos aqui. Essas e outras questões dentro desse tema estaremos abordando aqui no canal Rascunho da IBD, tá certo? Portanto, não perca. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, e compartilhe o vídeo para que chegue a mais pessoas, tá certo? Nós estaremos estudando um assunto muito pertinente, onde trata da sabedoria. O nosso tema geral é Alcances um futuro feliz e seguro. Conselho de Salomão, no livro de Provérbios, o convite à sabedoria e as promessas de proteção, tá certo? Nós temos aqui um compêndio de informação interessantíssimo. Mas, primeiro nós vamos conceituar aqui a palavra sabedoria, Então nós vamos, sabedoria é a capacidade de compreender, aplicar conhecimento de uma forma prudente e eficaz, considerando a experiência, a reflexão e a intuição. E isso envolve, a sabedoria envolve conhecimento, compreensão profunda dos conceitos e princípios. Segundo, a experiência, aprendizado através das situações de vivência, situações que temos vivido, o que você pode ser vivenciada. Terceiro, verificar as reflexões, análises críticas, avaliação de informações. Quarto, a intuição é a percepção instintiva, o insight no caso, e prudência é julgamento cuidadoso e decisões acertadas. A característica da sabedoria está dentro do contexto de discernimento, clareza mental, equilíbrio emocional, flexibilidade, humildade, empatia, autocrítica e resiliência. Quem não tem essas 8 características não consegue trabalhar com sabedoria, falar com sabedoria, entender com sabedoria. Em todos os aspectos, a sabedoria ela é necessária para o bom andamento de qualquer argumento, de qualquer tratamento. Nunca podemos ser radical em nada. Tem que haver flexibilidade no trato, na qualidade, no respeito. E a humildade também é ato de quem é sábio, quem tem sabedoria. Ter empatia pelas pessoas é ato de quem tem sabedoria. Comportamento, uma autocrítica, por exemplo, você saber quando errou, quando precisa voltar atrás, quando precisa pedir perdão, quando precisa rever conceitos. Isso tudo está faltando nos nossos dias. Muita prepotência, muita arrogância, totalmente de nada e para nada, porque não agrega em absolutamente nada. Logo, esse tipo de demanda é um prejuízo em todos os aspectos possíveis, tá certo? Depois nós temos sabedoria. Que tipo de sabedoria que temos dentro dessa lição? A sabedoria prática, que é a aplicação do cotidiano. A sabedoria filosófica, não devemos deixar para trás esse conceito também, esse tipo de sabedoria. O que é a sabedoria filosófica? São reflexões acerca da vida, sobre a existência da vida. A sabedoria espiritual, que é a conexão com o divino e o transcendente. A sabedoria emocional. Então nós temos aqui a sabedoria prática, sabedoria filosófica, sabedoria espiritual e sabedoria emocional.
O que é a sabedoria emocional? É a inteligência emocional e relacionamentos saudáveis. Se você vive assim, você tende a viver melhor porque você vive com sabedoria. Quais os benefícios da sabedoria? Né? Nós estamos, vale a pena lembrar aqui, a nossa lição, lição 6, o título da lição é a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Aqui cabe tanto a sabedoria dentro do campo bíblico, teológico, como também a sabedoria dentro do campo filosófico, e em todos esses aspectos aqui citados. Eu citei aqui 4 tipos de sabedoria e nós vamos trabalhar em cima deles, né? Dessas questões, entendeu? E assim sucessivamente. Dentro dessa proposta, nós vamos verificar os benefícios da sabedoria. Quais os benefícios? Primeiro, toda tomada de decisão acertada é um benefício que você tem da sabedoria. Resolução de problemas complexos, relacionamento mais profundo, maior autoconhecimento, ou seja, você conhecia a si mesmo, e conhecer a si mesmo é não somente saber que você tem que agir com sabedoria, como também entender quando não é o seu espaço, quando não é para você entrar, se envolver. Então isso é sabedoria, não é? Sêneca, não é? Ele trabalhava muito a questão do silêncio, não é? Do falar pouco, ou seja, uma pessoa que é sábio, ela observa bastante, ela interioriza bastante para poder, quando perguntada, quando precisar, for inquirida, ela tem aí uma palavra de sabedoria dentro daquilo, porque observou bastante. A sabedoria também traz o benefício de paz interior, não é? A sabedoria traz o crescimento pessoal. E a sabedoria também influencia positivamente os outros, sobre os outros e para os outros, né? Que te cerca. Dentro dessa visão, nós podemos observar que a Bíblia ela é muito clara com respeito a isso, quando Salomão ele vai fazer uma tratativa interessante, né? Então, nós vamos ver citações sobre sabedoria, por exemplo, não é? Aristóteles diz que a sabedoria é a mãe da felicidade. Aristóteles dizia isso. Buda também dizia que a sabedoria é a capacidade de ver o mundo como ele realmente é, né? Sócrates dizia assim: a sabedoria é o fruto da experiência e da reflexão, né? E dentro dessa proposta, quando você lê o livro A República, por exemplo, de Platão, né, você vai encontrar ele tratando dessa questão sobre o conceito da sabedoria. Quando você vai verificar também as meditações de Marco Aurélio, por exemplo, você vai encontrar bastante coisas, frases do dia a dia, que lhe ajuda de forma sobeja, assim, um negócio esplendoroso, né? E depois nós vamos trabalhar, por exemplo, quando vamos falar sobre essa questão da sabedoria, nós vamos entender que essa proposta que o Salomão, o sábio, faz aqui, o proverbista trabalha, é uma proposta que leva a uma reflexão totalmente voltada para uma profundidade de conteúdo benéfico, né? Praticamente sem fim, né? Nós vamos observar isso dentro desse contexto, que a sabedoria, Salomão está tratando isso. Tiago também vai fazer uma proposta, vai trabalhar uma proposta no Tiago capítulo 3, né? E quando ele diz assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Pergunta: mostre suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria, mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, e tendes inveja amarga e sentimento e ambicioso no coração. Essas são a sabedoria que vem do alto, mas a terrena animal é demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso
aí sim a confusão, o tipo de práticas nocivas. No verso 17 do capítulo 3 de Tiago diz assim: mas a sabedoria vem do alto, em primeiro lugar é pura, depois pacífica, moderada, tratável, né? Cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. No versículo 18 ele fecha dizendo assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Logo, viver com sabedoria é viver em paz, tá certo? Esse é o texto bíblico aqui que eu estou lendo, né? E assim sucessivamente. Então, a sabedoria, ela nos leva para um patamar totalmente voltado para o nosso benefício, patamar benéfico em todos os aspectos possíveis, né? Quando vamos verificar isso, nós vamos observar que sem a sabedoria existe a tolice, e o tolo, ele não se sai bem em canto nenhum, né? Então, no nosso tópico, o tópico da nossa revista, o primeiro tópico diz assim: Deus, a fonte geradora de sabedoria, né? Então, o Senhor da sabedoria, no capítulo 2, versículo 6 de Provérbios, está escrito: o Senhor da sabedoria, da sua boca vem conhecimento e inteligência. No Eclesiastes, capítulo número 2, versículo 26, está escrito assim: Deus é o autor da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 9, verso 10, está escrito: o Senhor, a sabedoria é o temor do Senhor. Além disso, ela pode ser proveniente de experiência pessoal, estudo e aprendizado, conselhos de pessoas sábias, reflexão e meditação, oração e busca espiritual. No entanto, é importante lembrar que a verdadeira sabedoria vem de Deus e é um fruto do Espírito, mas a sabedoria que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, prudente e cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago, capítulo 3, verso 17, ok? Então, todas essas questões da questão da sabedoria, ela vem nos trazendo conselhos totalmente voltados para que tenhamos, sim, uma vida melhor, nossa fala seja melhor, nosso relacionamento com as pessoas seja melhor, as nossas escolhas de relacionamento também sejam os melhores possíveis. Isso tudo é ato da sabedoria, né? Nós vamos observar quando o Benjamin Franklin, ele dizia assim: a sabedoria é o conhecimento aplicado, né? É uma frase de Benjamin Franklin que nos leva assim a refletir sobre essa questão da sabedoria, né? Então, nós temos aí a oportunidade de aprender bastante com o proverbista. E a importância do Provérbios, tópico número 1 diz assim, subtópico 1 diz: a importância de Provérbios, capítulo 8, verso 22 a 31, na seção bíblica Provérbios 32 a 31 é considerado pelos estudiosos mais importante do livro, diferentemente de outras seções do livro de Provérbios, que traz advertência a respeito da família, da castidade sexual, do cuidado com o coração, eram enfatizados, né? Nas sessões anteriores, traz descrições aí belas sobre a origem da sabedoria. Então, a sessão de Provérbios capítulo 8, versos de número 22 a 31, também mostra que a sabedoria apresenta suas orientações para revelar segurança no percurso da jornada. Isso é importante destacar, que a sessão se encontra em primeira pessoa. Então vejamos como o texto é introduzido. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. A sabedoria fala em Provérbios. Ó. Então, a sabedoria gerada é criada por Deus, né?
nessa sessão nos mostra que o próprio Deus gerou a sabedoria, o próprio Senhor. Por isso é muito interessante meditarmos na expressão me possuiu, para que parece aí no versículo 22, né? Me possuiu, ela aparece no texto em hebraico, que é Quanar, que ao longo do texto de Provérbios carrega um sentido de comprar, adquirir, possuir. Não é? Os estudiosos, porém, concordam que a palavra do versículo 22 é ambígua, no caso. Né? Então, por isso, ela tem muitas formas de tradução, muitas nuances. Né? Contudo, há uma só convergência para conhecer sobre o que esse texto tem a ver com as ideias de sabedoria já existente antes da criação de Deus. A expressão desde a eternidade foi ungida, antes de haver o abismo foi gerado. Então, ele ainda não havia feito a terra e converge bem para o sentido antes mesmo de existir o mundo invisível. A sabedoria estava com ele, ok? Então, a sabedoria é o processo de criação, né? Nos seus versículos de número 23, 27 a 31, a 29, aliás, retrata a sabedoria atuando no processo da criação, né? Isso é muito claro dentro do texto, quando o proverbista escreve assim, capítulo 27, versículo 27, capítulo 8. Quando eu preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor do face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, e que fortificava a fonte do abismo, quando punha o seu mar e o seu termo, aliás, para que as águas não ultrapassem, e que o seu mando não ultrapasse o seu mando, né? Quando compunha aí o fundamento da terra. Então eu estava com ele, eu era o seu aluno, eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando com o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Tá? E aí a sabedoria dentro do processo de criação, conforme já vimos, né? Então retrata aí a sabedoria atuando aí no processo de criação, tá certo? Então podemos observar o que Deus revela com a sua sabedoria na criação, as coisas mais sublimes, né? E muitas vezes não as compreendemos, né? É tão bom, tão gracioso, tão sublime, que o homem desobediente, o homem de cerviz dura, ele acaba não querendo entender, né? O sábio é aquele que se submete ao seu projeto de orientação divina, né? Os projetos humanos, ele sai da orientação divina sempre e acaba em frustração, né? Nós vamos observar isso lá na Torre de Babel, os homens sem sabedoria, em Gênesis capítulo 11, né? Quando nos submetemos ao desejo e à vontade de Deus, pagamos um alto preço, atos inconsequentes geram lágrimas em nós e em outros, não? Então, fazer as coisas sem sabedoria, tomar atitude sem sabedoria, realmente vai ter dificuldade, né? E assim sucessivamente. Observemos então, no subtópico 3, fala assim, a sabedoria e o processo da criação, né? Conforme no versículo 27 até o versículo 29, está intrinsecamente ligado a essa questão da criação, ok? No tópico de número 2, a lição diz assim, o privilégio que a sabedoria traz, né? A beleza do saber, no capítulo 8, mostra que a atitude, que a natureza divina, aliás, da sabedoria, o quanto torna-se um privilégio adquirir. Infelizmente, não são todos os que possuem. Tiago, irmão do Senhor, disse que podemos adquiri-las pedindo a Deus. Por isso é muito importante ponderarmos que a espécie humana é o único da criação que tem a capacidade de saber, conhecer, nem outros de saber e de conhecer, né? Já dizia que o filósofo
que nós somos os últimos seres criados que temos mundo, não é? O que é para nós hoje, daqui a 100 anos também será, já para um animal, não é? Um pombo, por exemplo, há 100 anos atrás, ele tinha as mesmas atitudes que o pombo tem hoje. Então, o único que eles são criaturas, mas não tem mundo, não é? Só o ser humano tem mundo, não é? E dentro do mundo do ser humano, né, Deus estabelece regras para que vivamos com sabedoria, ok? Então, dentro desse mundo, nós temos as decisões de ir, de não ir, de querer, de ter, de estudar, de correr, de não saber e de saber. Só que tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço. Então, quando vamos trabalhar essa proposta, observamos que o processo da criação já estava intrinsecamente ligado dentro do princípio da sabedoria, até porque, na minha visão, ali o ato da criação é o ato da sabedoria máxima de um ser divino, de um ser gracioso, que nos promove tantas e tantas bênçãos, principalmente a bênção da criação, ok? Outro ponto importante, no tópico de número 2, fala assim, a beleza do saber, né? Então, é como eu disse que no capítulo 8, o proverbista mostra aí a natureza divina da sabedoria, quanto torna-se não são todos, né, que possuem, não são todos que possuem. Tiago diz que o irmão do Senhor disse assim, que podemos aplicá-lo pedindo a Deus, né? Então não é todo, isso quer dizer que quem quer sabedoria peça a Deus, isso quer dizer que não é todo mundo que tem, né? E precisa pedir a Deus. E a beleza de aplicar a sabedoria dentro do contexto da realidade, né? Então a sabedoria não é só um conhecimento, ela tem a ver com a aplicação de uma compreensão da situação correta. Todo o livro de Provérbios é o convite ao leitor para aplicar os conselhos e as situações corretas da vida. Exatamente o que ensinou Jesus, né? O Senhor Jesus. Então o maior sábio por excelência a respeito de ouvir, compreender e aplicar. Ouvir, compreender e aplicar. Isso é ato de sabedoria. Então todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim sendo, o valor da sabedoria se encontra em sua aplicação para solucionar ou se prevenir de uma situação concreta da vida. Suas orientações trazem segurança para a vida, por isso somos assemelhados à fortaleza de uma rocha que não se abala, ok? Depois nós temos também a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas, né? De que a sabedoria ela trabalha dentro dessa propensão, né? E assim sucessivamente. O comentarista, no livro que ele traz aqui um bojo de informação interessante, né? Quando ele faz a citação de umas obras aqui, por exemplo, de comentário por exemplo, de Russell Norman Champlin e também de Poughkeepsie, né? Milor Poughkeepsie, né? Quando ele trabalha essa proposta, ok? E dentro dessa questão nós temos a beleza de aplicar a sabedoria, depois a beleza terceiro, de estar consciente a respeito do propósito das coisas, né? Então, além de conhecer e aplicar a sabedoria, outra beleza que temos que contemplar nela podemos observar ser a tomada de consciência das próprias coisas, que só a espécie humana é dotada por Deus para essa capacidade, né? É bem verdade que, com o resultado do pecado, perdemos muito da capacidade de compreender o nosso próprio propósito, né? É muito interessante que o sentido clássico da palavra pecado seja errar o alvo. Então, o propósito, a finalidade, não é menos ruim, né? Para quem diga que não há propósito de vida,
do ser humano, mas essas frases fazem parte aí do vocabulário de quem gosta de brincar e descontrair com as coisas. Geralmente, quem faz isso já se encontra descontraído por dentro, né? Então, a sabedoria da fé cristã zela sempre pela construção privativa do sentido da vida das pessoas, pois conforme está narrado em Provérbios 8, né, há um propósito muito claro na criação quando olhamos para Deus e observamos a natureza. Quem trabalha isso na obra de Nancy Pearce, nós vamos ver aqui a questão, o corpo tem um propósito intrínseco, né? Tenho aqui esse material, né? E ela vai trabalhar isso na página 24, muito interessante, né? Tem também outros materiais aqui sobre a teologia do corpo, e temos que viver tudo isso com sabedoria. Tópico de número 3, finalizando: conscientizando-se do sentido da vida. O sábio compreende o sentido da vida. Ainda no capítulo 8, o sábio escreve: porque que me achará a vida, alcançará o favor do Senhor. Capítulo 8, versículo 35. Né? Quem acha a sabedoria, achou o sentido da vida, seu propósito de ser a ser desenvolvido no mundo, né? A vida não é como se fosse um perdido, mas achado, né? Ela recebe um sentido digno de ser vivida. Com esse conceito geral de sentido de vida, fazemos uso do conceito cunhado pelo teólogo Clovis Boff, em que escreve: a finalidade da vida, a finalidade da vida é o objetivo do propósito de viver, certo? Quando vamos observar isso também, nós vamos observar que quando o texto no livro de Tiago que nós lemos também fala que a sabedoria não vem do autoalimentar a arrogância e a inveja. Capítulo 3, versículo 14. A sabedoria não vem do autoalimentar a arrogância e a inveja. Então, hoje nos dias atuais, dentro do contexto cristão, em alguns lugares, não são todos, não quero aqui generalizar, nós vemos que as pessoas que se diz sábias, elas são tão ignorantes ao ponto de não conhecer o outro ser humano que está do seu lado, de ignorar completamente. Então, isso é ignorância. Primeiro que esse ser deixou de ser social. Ele apesar de ser um ser social, ele faz de tudo para não viver dentro de uma sociedade que ele está ali e muitas vezes se beneficiando daquela sociedade. Então isso é uma arrogância, petulância, e a sabedoria não vem do alto para isso, tá certo? Alimentar esse tipo de anomalia, tá certo? Outro ponto importante que devemos levar em consideração é que não vos orgulhei, nem mintais contra a verdade, né? Já pessoas dizem assim: naquela situação, meu velho homem já veio à tona e tal, e disse que aquele indivíduo, em poucas e boas, disse aquele indivíduo poucas e boas e tal. Então isso é ignorância de quem não é sábio, não é atitude sábia. Então alguns falam de seus feitos pecaminosos com tanto orgulho, né? E assim sucessivamente. Então esses podem se achar aí tão certo, mas estão totalmente metidos contra a verdade. A verdade é que Cristo salva, liberta, transforma o homem, não é? Esta é a verdade. Se tem invejas amargas, sentimentos ambiciosos, aí nós observamos a expressão invejas amargas. Inveja, o termo grego, significa zelo, sentido de adjetivo de amargar, né? É piukros, né? A inveja, ela indica aí, dentro do grego, é piukros, né? Que indica aí a inveja, deixa aí as pessoas amargas. E vamos ver que no léxico de Strong, por exemplo, nós vamos ver que é o termo da palavra zelo para inveja, né? Excitação da mente, ardor, fervor do espírito, zeloso, ardor em abraçar, perseguir, defender algo. Então, zeloso no interesse de por uma pessoa ou coisa, fúria de indignação, zelo punitivo, não é? Tudo isso está dentro desse contexto. Então, a sabedoria, ela rechaça tudo isso com muita propriedade, ok? Então, quando vamos fechar aqui a lição,
no tópico número 3, né? É tópico 3, isso mesmo, né? Nós vamos ver que comprometimento, o comportamento pecaminoso e a moderação cristã está dentro disso. Então, nós temos que ser moderado, e todo sábio vive com moderação, cuidando, se precavendo, tanto para si como para os outros, né? E assim, dentro desse contexto, entenderemos que a visão do Senhor está com seus filhos, dando-lhes sabedoria constantemente. Mas a Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus. Isso quer dizer, o Pai das luzes, o Senhor dos senhores, Ele é sábio, e tem sabedoria para todos nós, tá certo? Que Deus em Cristo nos ajude, que o Espírito de Deus continue trabalhando de uma forma toda especial, e que tenhamos sabedoria para lidar com as controvérsias que a vida nos oferece. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.